Vamos dar início ao nosso podcast, o podcast que trabalha com esporte educacional. Vamos dar início ao nosso podcast de esporte educacional. Enfim, acreditamos sim que o esporte pode educar em várias dimensões. Hoje temos a grata satisfação de trazer conosco Eliatriz Almeida. Ela é moradora aqui da cidade e nasceu em Campo do Brito, aqui no Agreste Sergipano, e nos está trazendo as novidades de como uma menina que veio do interior, como ela entrou no futebol. Nós vamos descobrir algumas curiosidades e que fez ela chegar hoje a ser a técnica principal da equipe de confiança, nossa equipe mais tradicional aqui da cidade, e como essa trajetória outras meninas que estejam nos ouvindo ou familiares podem prestigiar. Infelizmente, sabemos que no Brasil e em vários países, as mulheres foram proibidas até de praticar não só o futebol, como outras modalidades, por um certo preconceito e especialmente no sentido que havia uma fragilidade feminina. Me lembro que em provas olímpicas elas não poderiam participar. E no futebol, infelizmente, por ações de alguns ditadores brasileiros, né, que simplesmente proibiam. O futebol não podia ser praticado pelas mulheres. Felizmente, isso foi caindo, as coisas estão evoluindo e esse momento, creio que especialmente agora, com a Copa do Mundo de Futebol de Seleções, sendo no nosso país, daqui a 2 anos, nós teremos uma grande oportunidade de finalmente trabalhar com o futebol feminino no mesmo patamar, ou pelo menos mais similar possível ao que a história do futebol brasileiro masculino. Eliatriz, bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Aqui nós estamos na Rádio UFS, essa é de Sergipe, é nossa. Você, então, nasceu mesmo em Campo do Brito. Saiu de lá pequena ou teve um bom tempo nessa cidade? Sim, eu saí de lá, eu tinha de 10 para 12 anos de idade. É, né? Vim morar em Aracaju, Atualmente, com quantos anos? atualmente estou com 30. 30. Essa é uma descrição que o repórter tem que fazer, porque dizem que um rapaz nunca deve perguntar a uma senhora moça a sua idade, mas faz parte. E detalhe que eu aprendi também que com algumas meninas e mulheres, nós temos uma regra de 3. Não sei se você conhece, se funciona aqui em Sergipe. Lá no sul nós temos uma situação. Quando a gente pergunta o peso de algumas mulheres, elas dizem que elas têm 3 quilos a menos, em média, do que geralmente se apresentam. Geralmente, quando você fala em relação à idade, elas também dizem que são 2 a 3 anos um pouquinho mais novas do que elas realmente são. Agora, um detalhe para os rapazes aqui de Sergipe. Elas geralmente gastam 3 vezes a mais do que elas dizem que gastam. Então, essa brincadeira que nós fazemos é exatamente nesse espírito que a gente pretende fazer. Um diálogo conversado. Você, casada, parceira, como é que você está nessa questão relativa à questão afetiva? Estou tranquila, estou em paz, graças a Tranquila e Deus. em paz. Nova Sem categoria aqui relacionamento no no momento. nosso questionário. Curso Educação Física Sim, e depois a pós-graduação gestão em gestão esportiva. esportiva mesmo. Essa de gestão não foi aqui em Sergipe, Não, foi foi em em Fortaleza. Fortaleza. Eu vejo que você tem uma história bastante interessante profissional lá, né? Vamos lá. A primeira questão que nós levantamos aqui no nosso podcast é que aquela situação de se posicionar ou não. Como profissional de futebol, algumas pessoas, cronistas, alguns treinadores profissionais, preferem não revelar a história sua, do seu time, porque algumas torcidas, infelizmente mais radicais, não aceitariam que um treinador hoje, digamos, do Sergipe, tivesse sido torcedor de Itabaiana quando era pequeno. Infelizmente existem esses aspectos. Alguns profissionais, inclusive, recebem a recomendação, melhor não falar, eu sou interessado realmente pelo futebol, pelo esporte, e procuram não comentar essa ação. Creio que cada um tem a sua verdade, e a pergunta é, como é que você se posiciona contra seu time de infância? Você tem o costume de, olha, eu quando lá em Campo do Brito, ou quando vim para Aracaju,
o time que eu me identifiquei quando criança era esse que me fez gostar do futebol. Sim, Como é que você se posiciona em relação a isso? Até como exemplo para suas futuras atletas, né? Porque um atleta às vezes começou num clube, né? Até por identificação com o coração, mas quem deu a oportunidade foi exatamente o time adversário. sim. E aí tem toda uma relação agora de formação. Repito, o esporte pode educar. Vamos ver o que ele, a atriz, pensa a respeito disso. Acredito que o importante é você ter respeito, né? Não tem condições de você vestir a camisa de um clube e chegar dentro de um clube com a camisa de um adversário. Existe uma história, então tem que ser respeitada, né? Por mais que você torça para um time X, você não tem como chegar dentro do seu clube, que você hoje veste a camisa, e botar a camisa, independente de qualquer clube que seja. Porque, como você acabou de citar, né? Ainda existe muito essa questão de torcida, existe questão de violência, existe N coisas que as pessoas acham que é um afronte, é um desrespeito, mesmo que não seja, porque como você falou, às vezes você tem esse sentimento já de infância, né, de identificação com algum time. Mas eu entendo que não tem como eu torcer para um time no meu estado X, que tem um adversário, né, que tem uma história, uma tradição de rivalidade, e eu chegar dentro do clube que eu visto a camisa com essa camisa, né? Isso não existe, isso acaba sendo uma falta de respeito, né? Isso. Você se importaria e tem como recomendação de dizer, por exemplo, o clube que você torcia quando tinha 10, 12 anos, que fez você tal, ou você prefere manter exatamente essa posição em relação até a posição que você assume hoje perante os seus atletas? Não, eu não tenho problema em falar, né? Todo mundo sabe, minha rede social mostra, eu sou flamenguista, né? Flamenguista? Uhum. Me identifiquei através dos meus familiares pelo clube, né? E, Ser flamenguista é uma coisa, né? A gente está falando de um clube de grande expressão, onde a gente, de pequeno, né, já vê os familiares loucamente torcedores, então acaba que a gente se identificando da mesma forma, perfeito. entendeu? E em termos locais, você teve alguma identificação com clubes? Como é que você trabalhou isso? Aqui, em termos locais, eu sempre busquei saber um pouco da história de cada clube, né? Eu tive uma passagem pelo Sergipe, né? Uhum. Adversário do atual clube em que eu visto a camisa. Sei da história do Sergipe, assim como também sei da história do Confiança, como sei um pouco da história do Itabaiana e de alguns outros clubes, né? Aqui no estado, eu me identifico de uma forma que eu costumo dizer assim, é, não sou clubista dentro do meu estado, Uhum. entendeu? Eu Torce não para sou o futebol clubista. sergipano, Isso, eu diria, torço pelo nesse sentido. futebol sergipano. Ok. E no, Mas, né, eu quero deixar claro aqui, eu visto a camisa de onde eu estou. Então, se hoje eu visto a camisa do Confiança, eu vou honrar, eu vou respeitar e eu vou valorizar o espaço onde eu trabalho, aonde tem sua história, onde sua história tem que ser respeitada e eu jamais faria diferente. em termos da região Nordeste, alguma equipe, algum clube que você tenha uma identificação maior e uma certa torcida? Como é que funciona essa parte na região Nordeste? Na região Nordeste, eu também já vesti algumas camisas, né, do nosso estado aqui vizinho, né, da Bahia. Tanto vesti camisa do Bahia como vesti a camisa do Vitória. Então, são dois grandes clubes, né, que têm suas histórias também. E como eu disse, meu time, o time que eu torço, é um time carioca, é o Flamengo, mas eu respeito todos os outros times e sei da história de muitos times, né? Mas a nível Nordeste eu não tenho, assim, em específico, um clube que eu diga assim que goste, que torça. E para finalizar, tivemos ontem o início da Copa da UEFA, né? Que tem hoje os melhores times do mundo, num evento que cada vez mais quem gosta de futebol, inclusive a gente aconselha a assistir, até porque está aparecendo em televisão aberta, que antigamente era algo mais restrito. Então, fazer com que as nossas alunas e nossos alunos assistam também futebol de alto nível é interessante com outro tipo de padrão. Em termos internacionais, alguma identificação com algum clube mais específica, alguma torcida quando você assiste alguma ação ou ficamos aqui no âmbito nacional? Não, com certeza, no âmbito internacional hoje tem grandes referências, né, de clubes, aí o Lion com história extremamente vitoriosa,
O Barcelona hoje que vem fazendo sua história, né? O Real Madrid que está também aí aderindo a uma equipe bem forte, né? Juventus teve uma equipe muito forte por muito tempo. Então, assim, o futebol internacional ele evoluiu muito. Então tá. O jogo da tua memória, aquele jogo que você assistiu e até hoje de vocês tem, foi um marco, qualquer aspecto que tenha te dado e tal. Se você disser assim, teve um jogo na minha vida, ou aquele primeiro, ou que você assistiu um determinado ídolo, Sim. ou uma equipe, qual foi, enfim, a partida que você assistiu que te marcou, foi um divisor de águas? É, recentemente, né, a nossa última Olimpíada, né, aquilo que o Brasil fez perante a França, né, foi um Uhum. jogo que foi uma entrega muito grande das jogadoras do Brasil e que elas entraram ali em campo com a sede eu digo assim, de vingança, mas foi de reconstruir uma nova história, né, porque as pessoas diziam que nossa seleção elas só ganhavam para equipes que estavam com ranking abaixo do nosso e etc. E ali a gente conseguiu quebrar um grande obstáculo, né? Mostrando que existe sim futebol, Superação foi mesmo. extremamente superação ali. O futebol brasileiro passa, no aspecto feminino, a ser identificado, né? Uhum. E a melhor jogadora que você já viu jogar? Você tem uma experiência bastante razoável. Você diz assim, não, quem eu vi jogar no futebol feminino foi a... Então, a Marta, ela já é uma referência, né? Não temos Uhum. nem o que falar sobre a atleta que ela é. Mas hoje, no futebol atual, existem muitas outras jogadoras que, se a gente for analisar, são jogadoras que estão vindo aí para também fazer essa revolução no cenário mundial e principalmente se tratando de seleção brasileira, né? Tem um atleta do Corinthians que eu gosto muito, é uma menina ali meio bem acanhada, mas que se você for olhar, é, é, é o cérebro da equipe do Corinthians. Todas as bolas passam por ela, todas as jogadas por muitas vezes inicia dela aquelas bolas de profundidade, quebradinha de passe, deixar a parceira na cara do gol. Então, assim, é uma das meninas que está aí nesse ciclo como é que eu posso dizer? De mudança De da mudança seleção da seleção brasileira. brasileira, É uma renovação. das titulares aí, que é a Duda Uhum. Sampaio, uma menina Duda. que joga muito. A mineira, que depois esteve lá pelo Rio Grande do Sul e agora no Sim, Corinthians e na sim, seleção joga tem muito. Então, tenta. assim, a gente vê nela essa atleta diferenciada mesmo e que tem um comportamento extremamente tranquilo, sabe o que faz com a bola, sabe o que faz sem a bola. Então, assim, é uma jogadora que tem muito aí para nos oferecer ainda. Campeã novamente, né? Campeã novamente. Pela sétima vez no Brasil. E a melhor jogadora que com você trabalhou, aquelas pessoas, aquelas atletas que você dirigiu, que você teve contato, quem você citaria para que outros treinadores e pessoas tivessem um olhar especial? Qual que você indicaria para nós? Olha, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar aí com muitas meninas que estão aí no cenário nacional e em grandes clubes, né? Mas tem um atleta que eu gosto muito e fico muito feliz, principalmente pela evolução dela como pessoa, e isso fez ela hoje crescer como atleta também. Era uma atleta que, na época que trabalhamos juntas, tinha suas dificuldades psicológicas, porque ainda era muito nova, então, assim, não tinha um comportamento tão profissional, mas hoje, por ter passado por grandes clubes, estou vendo sua evolução, estou vendo seu crescimento, torço muito por ela. De vez em quando a gente troca aí mensagem e tenho uma satisfação imensa em ter trabalhado com ela, é Rai Coutinho, né? Sim. Hoje está no Uhum. Palmeiras, é uma menina que eu tive a oportunidade de fazer jogos históricos quando eu era treinadora do Calcaia com ela. Tem um atleta também que admiro e hoje estou trazendo para trabalhar comigo, foi campeão comigo aqui no ano retrasado, né? Que é a Bebê, que também fazia dupla de ataque com o Rai Coutinho. Que bom. Tem muitas atletas aí que tive a oportunidade de fazer alguns jogos com o Fatinha, que hoje está no Ferroviário, que foi campeão aí com a seleção brasileira. Também. Que bom, Muitas, temos muitas então atletas. novas, vamos ficar de olho nessas atletas, porque quem está de dentro conhece realmente. E cada vez mais a gente também tem percebido, não só no futebol feminino, mas especialmente,
a relação de realmente nós termos agora futebolistas se tornando atletas. Quer dizer, realmente se cuidando no aspecto fora de campo, em todas as dimensões que realmente um atleta chega. Porque nós tínhamos muitas, né, craques, como a gente chama, como tem no masculino, tem pessoas que são verdadeiros malabaristas, né, que serviam para grandes espetáculos, mas é aquele jogador que talvez não, fora de campo não tenha o mesmo cuidado. Aliás, o Brasil, infelizmente, hoje, se nós olharmos até, eu fico muito triste de dizer isso, quando você olha as propagandas das bets ou as propagandas de pessoas do futebol, com todo respeito, pouquíssimos daqueles são exemplos razoáveis. Eu diria para todas as meninas e os rapazes, quem estiver ouvindo, verifiquem todos esses produtos que estão tentando ser vendidos por essas pessoas, vá bem longe, porque essas pessoas não foram sequer exemplo para si próprio, inclusive acabaram com as suas próprias carreiras. Então, essa dimensão de realmente você usar uma imagem pública para vender produtos, e produtos, inclusive, que são viciantes, são preocupantes. E nós, do esporte, deveríamos ter alguns mais cuidados para que esse exemplo seja tratado. Vamos lá. Você jogou bola aonde? 10 anos, Campo do Brito, começaram a jogar ou você Joguei, chegou mais tarde? joguei, não, eu jogava lá, eu jogava muito futsal, né? Futsal. Aí depois que eu vim morar em Aracaju, foi que eu comecei a ir pro campo, né? Joguei no bola na rede, era só eu de menina, no meio de um monte de menino, o que hoje ainda é realidade, né? No Uhum. cenário do futebol brasileiro. E é assim que muitas meninas são reveladas. Campeonatos estudantis, Sim, participou? participei de jogos escolares, né? Copa TV Sergipe, enfim. E aí depois eu fui para Bahia, onde eu joguei no Bahia, joguei no Vitória, depois fui pro lado de São Paulo, né? Aí voltei e decidi estudar mesmo, que naquela época, 10 anos atrás, o futebol não era o que é hoje, não tinha as oportunidades que tem hoje, por isso que eu converso muito com as atletas e digo muito para elas, abracem, o cenário já foi muito pior, né? Claro que Perfeito. ainda estamos longe do ideal, mas estamos melhorando. E a posição que queria Eu ter era jogado? ponta direita. Ponta direita, olha lá. Vamos ver. Depois nós vamos discutir a questão da velocidade, se era de lançar ou era no um contra um. Vamos lá. Nós temos alguns estudos, fizemos exatamente com a Copa do Mundo masculina, 2014, fizemos levantamentos da dificuldade do calendário. Se o futebol masculino tem um excesso, né, e uma distorção, agora mesmo vimos o Confiança, o Sergipe e Itabaiana encerrarem a temporada nessa semana e não tem calendário até o final do ano, no caso do masculino. Né? E a gente fica, até hoje, a CBF não acertou o calendário. E quando faz, sobrecarrega, às vezes, algumas equipes, penalizando aqueles que conseguem conquistas maiores. Então, há um problema de calendário no Brasil, além de uma inversão com o calendário europeu, que aí não tem como, é o hemisfério que determina essa situação. Mas, no feminino, surgiram algumas situações lá no Rio Grande do Norte, especificamente, que trabalhávamos, onde uma das soluções de alguns países, e talvez que nós tentamos implantar no Rio Grande do Norte, era que a menina de futebol, especialmente o feminino, nós não tínhamos futebol de campo também, pouquíssimas equipes. Então nós tínhamos uma seguinte ideia: os 3 primeiros meses do ano, Nordeste brasileiro, futebol de areia. 3 meses com bastante, com eventos de praia, tal, tal. Os 3 outros meses, que seriam um pouco mais de inverno, nós temos muitas quadras de futebol de salão cobertas no Nordeste, até por causa do excessivo sol. Né? Então, nós teríamos de tratar dessa questão aqui. Temos também, depois, teríamos o futebol 7 que já sairia dos 5, né, já para uma outra dimensão de quadra, até porque essa adaptação ao piso, né, hoje cada vez mais tem jogadores que não conseguem ainda se adaptar a um piso mais duro, né, o sintético. E os últimos 3 meses, talvez, de futebol de campo, que é mais ou menos o que tem acontecido. A gente tem visto que os calendários de futebol feminino nos principais, especialmente no Nordeste, eles ficam de 3 meses. Mas o que nós vimos? É que daí a atleta teria, durante o ano Tá em todo, todas a as competições. possibilidade de ter mercado. E para os profissionais também, que é outra situação. Porque senão você tem 3 meses de trabalho intenso, né? Às vezes não dá tempo de trabalhar entre um jogo e outro, uma correção,
por um calendário que às vezes não tem sentido. Agora, felizmente, eu vejo aqui na federação uma situação muito legal. As rodadas serão de sábado até sábado, então haverá tempo de uma semana, pelo menos, Alternar, de que eu corrigir. ver o que aconteceu, a correção, fazer algum trabalho, uma recuperação de um atleta, porque jogos em cima um do outro não permitem nem a recuperação de um jogo, e muito menos treinar. Então, você vê que é uma das possibilidades, essa ideia do calendário de 3 em 3 meses, mudando o espaço físico, mas mantendo tanto o atleta como as comissões em atividade pelo futebol? Com certeza, eu vejo que é uma saída viável, porém é algo que tem que ser conversado entre as federações, né? E infelizmente eu vejo que aqui em Sergipe existe muita vaidade ainda sobre isso. Então, assim, são os responsáveis pelo setor de competições de suas respectivas federações que deveriam se conversar e chegar a um senso comum dessa forma, alinhando e fazendo com que o calendário do esporte feminino como um todo esteja em atividade durante todo o ano. Então, assim, infelizmente é algo que não está sob nosso controle. Por muitas vezes a gente tenta conversar, a gente fala, quando chega no segundo semestre é campeonato demais, é futsal, futebol, beach soccer, é tudo. Então, assim, tem que ter uma conversa entre os diretores de competição de suas respectivas federações e chegar em um senso comum de que podemos melhorar o calendário do esporte feminino dessa forma, como você acabou de citar um exemplo, de tal período a tal período, uma modalidade, tal período, outra, e assim sucessivamente, e aí chegaríamos no senso comum. Mas, infelizmente, essa conversa não existe, e aí, como eu digo, lamento não estar sob o meu controle. O princípio do planejamento, né? Uhum. Aí me lembra o filme do Mágico de Oz, quando a menina pergunta para onde que eu devo ir. Aí a resposta é, bom, para onde você quer ir? Aí eu não sei para onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer Você ir, não sabe onde quer qualquer chegar. caminho não vai, qualquer lugar serve, qualquer Isso. caminho serve. Então essa questão da falta de planejamento, por mais que ele tenha que ser flexível e a gente entenda as necessidades, mas a falta de planejamento e aí a competência e o profissionalismo. Bom, eu tenho aqui no teu currículo os times que você trabalhou especificamente no Ceará. Seria o Juventus, o Caucaia, Ateneu, são 3 clubes de lá. Você falou que também trabalhou, então, em outras comissões, em outros Sim, clubes, que sim. seriam quais mesmo? Fortaleza, Fortaleza? Calcaia você colocou aí, não Sim, foi? Caucaia, Sim, Juventus e Ateneu, que eu tenho isso, anotado aqui. isso. Ok. Nessa situação da comissão técnica que você vai atuar agora, quais são as funções, no caso da seleção brasileira específica? Nós sabemos que nós temos, no modelo nacional, uma preparadora técnica tática, né? Que é a principal técnica. É, Ok. Infelizmente, inclusive, auxiliar técnico, isso, temos um auxiliar. a Quem mais que preparadora funciona? física, No caso, você fisioterapeuta, tem o fisioterapeuta, preparador de ótimo. goleiras. Tá. Todas são mulheres? Não, Não. preparador físico é de goleiros, De de goleiros? goleiras De é goleiros. homem Uhum. e o auxiliar técnico é homem. Então, claro que nós defendemos cada vez mais a ocupação do espaço, porque a população brasileira é simplesmente um pouquinho mais do que 50% feminina. Né? Sim, Então, nós entendemos que se tivesse uma norma, às vezes fazem aquelas perguntas, se você pudesse tomar uma atitude em termos de mudança do Brasil, e assim, ó, tudo 50%. Né? Metade mulher, metade homem. Até porque nós temos alguns exemplos em determinadas áreas que a gestão feminina ela tem determinados cuidados e sim. características necessárias para determinadas áreas, e também a masculina. Então, só que nós vemos uma predominância tão grande masculina, né, que a gente fica uma certa distorção. Na própria seleção brasileira, já a gente vê que já a própria treinadora anterior também já trouxe bastante mulheres para trabalhar na gestão em vários níveis. A minha A primeira Bia comissão aqui em foi, Confiança foi totalmente feminina. exatamente, foi por isso que eu digo, até veja que terrível, né? Tem que vir uma pessoa de fora com todo um currículo, por daí, quer dizer, até então, as pessoas aqui não defendem, e eu fico triste, seria o termo nesse sentido, porque a famosa igualdade, ela não é só igualdade, é equidade.
é você ter as mesmas oportunidades que os outros. E as mulheres não têm essas mesmas oportunidades. Não vamos nem falar na questão racial, na questão do salário masculino, feminino, as premiações dos torneios, tudo aquilo que envolve a gestão esportiva. Mas que bom, bom saber que temos uma predominância, pelo menos feminina, né, e das comissões nesse sentido. Na tua comissão técnica hoje do Confiança, como é que está distribuído? Você tem um auxiliar, Isso, também feminina, feminina. tá, Preparadora física feminina. também feminina, Preparador de goleiras é um homem, tá, uhum, porque aqui estava no ano retrasado, né? Não pôde dar continuidade manter, ao trabalho, senão uhum, continuaria uma mulher, certo, né? O pessoal da fisioterapia são duas mulheres. ótimo, ok, perfeito. Bom saber que que a fisioterapia está entrando nesse Sim. processo. Ok. Na parte de medicina do Confiança, como é que está a comissão? Tem alguma menina especificamente para cuidar de algumas questões das especificidades? Então, aí já essa parte médica, né? Ela é tratada através das parcerias que o clube tem com clínica. Então, não é algo Ah, que é específico voltado para a equipe, né? você tem pedido meninas médicas, mulheres para atender? Os jogos não necessariamente, Nos jogos vai muito da disponibilidade, né? Porque às das vezes tem os escolas. plantões, as escalas e etc, né? Perfeito. Bem, nos cursos nós comentamos rapidamente, mas vamos lá. A CBF, a partir do famoso 7-1, começou a fazer cursos de formação de treinadores, né? E a famosa CBF Academy, ok? Bem, você já fez, são 4 níveis, né? Você participou já de 2, ou são Isso, de isso. 2. Esses 2, na especificidade, como preparadora técnica, qual a modalidade específica que você atingiu essas Técnica. Eu licenças? fui para questões Como técnicas mesmo. treinadora. Ok. Os cursos que eu faço voltado à preparação física são de outras eh, instituições. Instituições. Perfeito. Se você, dentro desses cursos da CBF Academy, cite uma pessoa que você disse assim, não, esse aqui, com todo o conhecimento que você tinha, esse mudou ou adicionou bastante a tua perspectiva como treinadora. Porque tem vários, Sim, felizmente a são gente vários sabe que tem professores que vários passam lá. profissionais que conheço, inclusive, que produzem conhecimento científico, inclusive em universidades, mas se você dissesse assim, olha, quando vocês tiverem essa pessoa, prestem atenção porque eu Sim, aprendi muito. Quem seria que você indicaria para com nós? certeza o professor Paoli, ele, Hum, ele mudou demais minha perspectiva nessa última licença. Foi um cara que me abriu novos ares. Ele é um cara que ele é coordenador metodológico e técnico, né? Hoje ele voltou, agora ele fechou com o Botafogo, semana passada, acredito. que bom. E foi um cara que mudou demais, demais, demais minha visão quanto a planejamento de treinamento, aplicabilidade, e como ele diz, né, intencionalidade, objetividade, são coisas que não podem faltar dentro de um treino. Então, para isso, é importante planejar, é importante entender cada sessão que você vai aplicar no seu treino. Então, ele mudou totalmente a minha visão. Não que a gente desse treino aleatoriamente, a gente sempre tenta conectar, mas algo mais planejado, algo mais é, teórico para você ali passar para o pro seu atleta o Exatamente. porquê e o para que ele está Então, para fazendo que faz? aqui. É extremamente importante e são coisas que, como a gente debateu bastante no curso, está sendo deixado de lado. Os treinadores hoje em dia só chega lá, manda fazer. Se o atleta perguntar por quê, para quê, às vezes ele não vai saber nem dizer. Então, assim, foi um cara que literalmente mudou muito minha visão. Não só ele, como o professor Paulo Mares também. Perfeito. Eu Mas, fico muito feliz porque é um professor universitário que a gente dispôs, inclusive sim, na Federal de Minas, depois avançou. E os primeiros cursos de metodologia do treinamento foi de com futebol ele. nós tínhamos até os famosos videocassetes, né? Que as nossas
novas gerações sequer sabem o que nós estamos tratando, mas é uma sugestão muito interessante, muito bom saber que ele continua nesse processo. E em relação à gestão que você fez, a sua pós-graduação, gestão mais específica do futebol, você teria alguém para que chamou atenção para você nessa área? Eu tive muitos exemplos, né? Apesar que nesse curso meus professores, uma boa parte foram professores estrangeiros, então assim, é, eles trabalhavam com realidades que se nós pudéssemos fazer a aplicabilidade disso dentro do nosso país, o futebol, o esporte como um todo, porque eu trabalhei com a gestão esportiva, não foi gestão só de Uhum, futebol, claro. seria bem diferente. Às vezes as pessoas acham que tudo sobre gestão é dinheiro, e nem tudo é dinheiro. Às vezes é você encontrar bons parceiros que entendam a sua ideia, que entendam a sua proposta, e vai começar com dificuldade, mas a tendência é melhorar. Então, gerir não é só dinheiro. Gerir é pessoas, é ambiente, é financeiro, é campo, é extracampo, é competição, fora competição. Gerir é muito mais do que as pessoas pensam, imaginam e acreditam que estão fazendo correto, né? Vamos lá. Agora nas funções exatamente como treinadora ali em campo. Você, na beira do campo, você que é aquela treinadora que canta o jogo, que a gente chama, faz orientações, tem uma pressão maior na bandeirinha, no árbitro. Como é que é você se enxerga e como é que você busca transparecer para as suas atletas e para quem te assiste? Como é que é a Eliatriz na beira do campo? Eu tento sempre orientar. Eu não diria que eu canto o jogo, porque se eu fizer isso, eu estou tirando da minha atleta, do meu atleta, a capacidade de raciocínio dele do que está acontecendo ali, né? Então, se eu faço isso, eu estou limitando ele. Eu acho que o atleta ele tem que estar dentro de campo, tentando implantar aquilo que ele treinou, acreditando que ele vai acertar, acreditando que vai dar certo, acreditando em suas companheiras e dar o seu melhor. Errar vai fazer parte. Eu aprendi também nessa última licença, essa última troca com outros profissionais, o quanto é importante o erro. Se a gente não ter o erro, como é que a gente vai buscar melhorar? Né? Então, assim, elas entendam que elas vão errar, mas que depois elas vão acertar, elas vão corrigir, e que todo novo erro é para que a gente consiga evoluir. Então, eu sou aquela treinadora que pressiona no sentido de que elas cumpram aquilo que a gente treinou, porque o treino é o jogo, e o jogo é o Perfeito. treino. Muito bom. A escalação do time. Todo mundo está querendo saber, porque sábado o Confiança no Sub-17 feminino estreia lá no novo espaço, né, que a federação desenvolveu, que aliás é legado da Copa do Mundo de 2014. Muita gente não entende ainda como é que É, funciona os tais dos legados. É o que fica. Levaram 12 anos, mas aconteceu. Foi inaugurado recentemente. Nós temos um espaço específico, não só para o futebol feminino, mas é um centro de treinamento, porque quem não visitou, aproveita é nesse para o sábado, feminino e para a base. isso, para as pessoas conhecerem. Tanto de manhã vai ter jogo já nesse campeonato, como à tarde. Às 15 horas ou 15h30, 15h30. né, nós teremos a escalação do time do Confiança. Já está pronta ou falta algum detalhe para esse sábado? Estamos aí nos ajustes finais, né? Ainda por questões de inscrição, exames, a gente está aí nesses ajustes finais. É, foi muito difícil, né? Chegar a montar uma equipe sub-17, porque outras equipes já estavam com suas As bases formações, montadas. suas bases montadas, então nós decidimos, assim, introduzir o sub-17, né, no time. Então, foi algo bem difícil, mas a gente vai entrar na competição, tentar ser o mais competitivo possível. E, lógico, quando a gente veste a camisa de um clube, a gente quer sempre o título, né? Não vai ser algo fácil, nem no adulto, muito menos no sub-17, mas a gente vai buscar isso com as duas equipes, sim, a gente está trabalhando para isso. E vamos aí em busca de ultrapassar todos os O desafios. teu plantel tem quantas meninas hoje, por sub-17 Hoje o especificamente? Sub-17 está com 24 meninas. 24 minutos. A rádio aqui vai buscar acompanhar esse torneio um pouco mais de perto, dando uma cobertura um pouquinho mais próxima.
Estaremos lá no sábado, Show. verificando os jogos e trazendo a cada semana Os sempre resultados. uma pessoa da gestão. Nós traremos a Tailândia, por exemplo, como árbitra, como Sim, exemplos, que esteve agora novamente na final e tem arbitrado jogos internacionais. Nós vamos trazer outras treinadoras, se possíveis também, com a sua formação, e trazendo algumas primeiras atletas, no sentido da gente fazer uma relação de que todo o Estado seja atendido. Então, se você quiser acompanhar o futebol feminino um pouco mais de perto, e especificamente essa renovação através do Sub-17, nós vamos estar um pouquinho mais próximos até o final do evento. Então, esse próximo trimestre aí, nós teremos bem ocupado com essa área. É, você, na função de você com auxiliar técnica, existem treinos táticos e treinos técnicos. Como é que você faz a distribuição? Você ministra os dois? Alguns modelos europeus, tem o auxiliar às vezes cuida mais do aspecto técnico e o outro cuida mais do tático. Como é que é o teu modelo? eu tento introduzir a parte técnica sempre com a física, porque a gente tira do atleta aquela monotonia de estar fazendo físico, 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 sem bola, aquela coisa, e já pô, tem estudos que comprovam, né? O atleta, ele se irrita com o treino repetitivo, se irrita. E não é a realidade do Não jogo, é a né? realidade de jogo. Então, assim, eu não repito treino. Uma coisa que você faça de variação no treino, você já não está fazendo o mesmo treino. Então, eu tento fazer essa aplicabilidade da parte técnica com o físico. Então, eu chamo de físico técnico. Técnico. Parte tática, aí é uma parte que eu sempre estou à frente, né? Junto à a minha equipe, eu tento conectar ela ao máximo. Minha preparadora física, ela tem que estar entendendo o que, eu estou ali querendo da parte tática. Meu auxiliar tem que entender o que eu estou buscando na parte tática. Então, assim, tem o porquê, tem o para quê. Então, essa conexão da comissão, ela é extremamente importante. Eu acho que você começa um ciclo vitorioso a partir dali. Porque se nós somos o cérebro pensante para gerir um bom trabalho dentro do campo, a gente tem que estar bem conectado. Então, a gente tem muito essa conversa, esse diálogo. Nós Muito bom. planejamos esse microciclo semanal de juntos para que possamos aplicar da melhor forma possível. Inclusive, nós tivemos aqui a semana passada com a presença do analista de desempenho do Confiança, o Fabrício Silva, que conquistou agora recentemente, está na final na Copa Nordeste, que foi inédito para o nosso estado. E o compromisso dele, inclusive, é de estar junto com a equipe feminina, Sim, né? E isso é muito importante porque vai trazer também toda uma perspectiva de modelos de jogos, e isso sim. vai trazer também para as atletas a informação via imagem, de fixar aquelas informações solicitadas com esse trabalho. Então, isso é muito bom, isso mostra o avanço da ciência dentro da instituição Confiança. Pode estar certo, o futebol não vai ser o mesmo a partir dessas Não, intervenções. não, não. Tá? Não é, nunca foi. Eu achei interessante no regulamento que nós saímos muito rapidamente das 3 substituições para as 5, em função da pandemia, veio para ficar, porque os 5 substituições muda Realmente o completamente. É jogo. possível você mudar para o bem e para o mal, né? E aí já é questão de plantel. E agora eu vi que nesse evento sub-17, me confirma, por favor, serão 7 Sim, substituições. sim. Quer dizer, então se 5 já é, eu confesso que eu nunca não presenciei. Eu quero ver essa novidade, porque vai trazer uma transformação quase que completa da equipe. Não vamos você manter aqueles 3 momentos, independente do intervalo. Então, o treinador vai ter uma função muito maior hoje de leitura de jogo e de possibilidade, em função do seu plantel e do que está acontecendo, de fazer essas substituições. Você está acostumada já com esses 7 substituições, teve Não, não, experiências, eu não, vejo que será um belo laboratório, que não. Isso. particularmente nós vamos estar observando. Vai ser um grande laboratório, né? Mas eu achei que foi muito importante, até porque é, a questão física das meninas do Sub-17, por não treinarem todos os dias, por não estar ali vivenciando todos os dias 45 minutos de jogo, mais 45, tudo isso mexe muito com intensidade dessa atleta de jogo, né? Então, assim, fisicamente, nem todas
suportariam. Perfeito. Então, ficou muito viável essa situação, né, a nosso favor, mas é como você disse, né, é uma via de mão dupla. Podemos usá-los para o bem, mas também para o mal, né? Ou seja, para acertar e para errar. Perfeito. Mas ser treinador, ser esporte é isso. Ótimo. Bem, nós temos algumas experiências, 2014, de acompanhar o futebol feminino universitário, especificamente. Fizemos comissões técnicas, por exemplo, a menina da nutrição, que veio para trabalhar com a equipe, tinha uma orientação fazendo um TCC, uma pesquisa sobre nutrição no futebol feminino universitário. A pessoa da odontologia fazia um levantamento e o acompanhamento. E assim foi em várias áreas do conhecimento da universidade para as universitárias que estavam se implantando o futebol feminino. Né? Então, aos poucos, nós estamos implantando, e você vai receber esse convite, de fazer nesse evento uma pesquisa. Nós vamos buscar elementos das atletas e das comissões técnicas de como que a gente pode trabalhar com alguns fundamentos da ciência dentro do futebol. E isso a gente acredita que vai trazer, né, como você bem falou, a parte do treinamento físico, técnico, tem o aspecto cognitivo, o aspecto psicológico, sociológico. Né? A gente usou muito a sociometria. Se é difícil no masculino, as lideranças, né? No feminino nós temos uma dificuldade ainda maior, até porque, infelizmente, nós temos um histórico trágico da relação há muitas meninas ainda submissas, muito caladas, né? Como disse muito bem a ministra Carmen, foram tantos milhares de anos de mulheres caladas, né? E hoje, felizmente, a voz tem que ser dada. Isso é muito interessante porque pode-se, através de uma sociometria, você identificar lideranças que às vezes estejam retraídas e que, através de instrumentos validados, você consiga avançar. Então, vai ficar essa proposta tal. Se nós formos hoje ao Confiança, você encontrou ou vai encontrar relatórios como é que foi o feminino desde que começou? Se tivesse, nós vamos fazer um estudo agora, a história do futebol feminino do Confiança. Se eu for ao Confiança amanhã cedo, eu tenho um local onde tem relatórios, eventos, como é que funciona essa história, os dados que eu vou conseguir, ou vamos ter que buscar em pessoas, memórias, ou nas federações? Como é que está essa parte Eu do Confiança? acredito que o Relatórios. setor do marketing, eles tenham todas essas informações. Que bom. Até porque quando a gente faz um trabalho de captação de patrocínios, né, de recurso, eles montam esses materiais, então ali relatam um pouco do que nós já fizemos até aqui, então acredito que eles tenham Que bom. esses dados aí. Nós vamos atrás para a gente publicar, tá? Vamos lá. Fechando essa mera parte de funções, na Copa do Mundo de 2014, o grupo de estudo identificou 12 tipos diferentes de plataformas usadas por treinadores. Alguns chamam de sistema de jogo, distribuição tática, os famosos 4-4-2, Sim. 2-3-5, foram, naquele momento, 12 utilizadas na Copa do Mundo de 2014, que nós tivemos uma das sedes foi em Natal, e fizemos um grande grupo. Você tende hoje, sem entregar o jogo para a Sim. adversária, mas em função do plantel, né, que você tem, das características do jogador, às vezes não tem muito como. Você vai ter que trabalhar com determinados sistemas, plataformas, porque você tem os jogadores com aquelas características. Infelizmente, ainda a gente escuta treinadores que querem implantar um sistema quando você não tem a atleta, e aí prejudica o atleta. A gente vê atletas fantásticos com um treinador e com o outro se anula, porque é como se o treinador fosse o mágico, né? Na verdade, dizem que a grande virtude do treinador é exatamente administrar as potencialidades desse plantel e o sistema tático, essa plataforma que estamos chamando aqui, tal. Você teria, digamos, 2 ou 3 plataformas de tua preferência que você, digamos, vai poder usar nesse evento agora?
A minha preferência é ganhar jogo. É ganhar jogo, é a boa plataforma. É ganhar jogo. Então, eu não tenho um sistema preferido, eu não tenho um sistema, como é que eu posso dizer, adotado para minha equipe. Uhum, Eu tenho um sistema que eu vou jogar contra o meu adversário. perfeito. Então, por isso que eu sempre busco estudar meus adversários, ver suas fragilidades, ver suas potências. E dentro daquele estudo, eu passo a semana treinando em cima do que eu posso me sobressair. Ok. Muito bem. Vamos lá. Nós temos algumas pesquisas aqui do grupo. Seguinte, a cronometragem recomendada pela FIFA para os árbitros no mundo inteiro é que o árbitro consiga ter 30 minutos de jogo. Por quê? Os 45, na verdade, com as paralisações, com as reposições, de fato, muitas partidas não chegam sequer a 30 minutos. Tanto é que o árbitro é recomendado a ativar. Deixar o jogo rolar. Você seria favorável, se houvesse uma pesquisa, de que então, definitivamente, por que nós não fazemos então 2 tempos de 30 cronometrados? Que aí, até para não ter problema no PROCON, né? Nós estamos pagando 2 tempos de 45 e às vezes estamos tendo menos de 30 em cada tempo. Como é que você se posiciona agora? Agora não é mais a treinadora, é uma esportista. Você como público, você vai assistir um jogo e você vê o jogador fazer aquela manha, você fazer aquilo. Hoje faz parte do jogo, mas a ideia é, se você fosse 2 de 30 e se fica parado lá, não, e o cronômetro está parado, de fato nós teríamos 2 tempos de 30. Seria outro jogo. Qual o seu posicionamento? Sim. Sim ou não? Você Mas responderia. aí seria igual o futsal, né? Você chega para ter X tempo de jogo, você passa lá mais de 2 horas e meia assistindo um jogo. Tá bem? Como o basquete acontece, o Entendeu? vôlei. Então, assim, tudo bem que dentro dos 45 é para ser 30 jogadas e às vezes não é. Mas eu acho que isso vai muito do controle da arbitragem. Né? Vai ter o árbitro que vai passar dos 30 jogados Sim. e vai ter árbitro que vai jogar 25. Né? Mas ainda você não respondeu. Agora eu vou te apertar. Então, Sim, você responderia. Não, sou contra. Sou a favor. Porque a pergunta é seca. Claro que é uma provocação que eu a sim, faço. sim. Eu sou a favor de que o jogo ele seja jogado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, se você está dentro do jogo, ele pode ser 30 parado, mas você vai ficar toda hora parado, tá parando da mesma forma, então não é jogado. Perfeito. Em relação a outros esportes que avançaram também, as faltas coletivas e individuais têm punições. No basquete, se a equipe faz mais de 5, vai para o tiro livre, o handebol, algumas punições, tira 2 a 5 minutos um atleta, o famoso antigo cartão azul. Né? Uhum. Então, como é que você vê nessa relação das faltas? Porque você vê também hoje o árbitro sinalizando, inclusive, você rodou aqui, fez muitas faltas, então você, pelo acúmulo, você recebe um cartão amarelo. Sim. Só que essa carga toda na cabeça de um árbitro em jogo durante uma partida, às vezes muitos árbitros não conseguem fazer esse controle. Né? Então está muito subjetiva a situação. Seria favorável também a uma penalização maior que a gente conhece e ver treinadores. Eu cansei de ver treinadores fazer rodízio de falta num determinado jogador, que é o principal do adversário. Então, cada um vai lá dar uma beliscada. Então, 5, 6 fazendo isso. E aí, se tivesse coletivamente uma falta, essa equipe tal. O famoso antijogo. Né? Eu detesto um termo, não sei qual é a tua posição, porque que diz assim, a falta é tática. Não é falta tática, essa falta é intencional. Se é intencional, tinha que ser expulso, porque aquela falta de um contra-ataque, tanto é que a arbitragem avançou Sim. e hoje permite ao árbitro, no meio do campo, se ele perceber que é uma jogada que seria passível de um lance definitivo, ele pode, no meio do campo, pode expulsar o jogador. E, infelizmente, só que, vejo novamente, vai para a subjetividade. A pergunta é, você seria favorável também que essa ideia do quantitativa, tanto coletiva quanto individual dos atletas, houve maior punição para os atletas que não querem jogar o antijogo? É porque Tá bem polêmico. é bem polêmico e eu vou lhe falar uma coisa. Se a gente for também tentar introduzir regras de outras modalidades dentro do futebol, o futebol vai deixar de ser futebol. Já existe uma handebolização, vamos Né? chamar assim. Você tá me entendendo? Sim, Vai muito tirar bem. bem as origens do futebol. Imagina aí, você tá no jogo de futebol, independente.
5 atletas fizeram falta, são 5 atletas diferentes, mas aí a falta coletiva somatizou 5. Eu vou dar falta. Aí a gente vai trazer Vai vai mudar o ser esporte. Sem dúvida. futsal, ball, alguma coisa, handebol, vai ser tudo menos futebol. Outro aspecto que a gente também está pesquisando é sobre o intervalo. Felizmente, eu vi que no regulamento está previsto que, primeiro, vão ser 2 tempos de 40, né? E aos 15, aos 25, aos 50, As paradas vai ter técnicas. as paradas, né? E, felizmente, a parada está avançando para esse sentido como obrigatória. Nós já estamos no Nordeste, tinha que ser sempre, no meu entendimento. Mas eu ainda diria que essa parada ela é tática, né? Porque permite ao treinador, é um grande momento. Instruir. E ainda a gente não deu, a gente está fazendo no aspecto fisiológico, que é importante, Sim. né? E da hidratação, fundamental. Então, avançou num ponto, mas eu ainda te chamaria essa pausa, porque eu, como treinador, gostaria muito, e nós estamos fazendo isso, como análise de desempenho, porque é a hora exata de você fazer uma troca Mudar o completamente, jogo ali, muda né? o jogo em determinadas situações. Então, seria favorável também até que os narradores, os Sim, por comentaristas mim. dessem valorização a esse Sim, aspecto, por mim diria parada técnica, porque é o que está tática. acontecendo de Isso. fato, né? Perfeito. Finalmente, nós temos até uma pergunta do nosso grande homem do áudio aqui, a questão do tamanho da trave ser desproporcional do futebol feminino, né? Nós sabemos que a média das mulheres em relação à média dos homens é menor, Sim. tanto na estatura como na envergadura. No voleibol, novamente usando o exemplo, é 2,43 para os homens e 2,24 para as mulheres, Sim. para que elas também possam bloquear, também possam cortar. Hoje, a goleira do futebol feminino é uma função absolutamente desumana, quase, né? Porque realmente essa desproporcionalidade em relação aos homens permite que ela vá levar mais gols, né? E são indefensáveis, não em função da técnica. Ela pode treinar o quanto ela quiser, o problema é que seria as próprias dimensões. Seria favorável também essas adaptações, as proporcionais, tanto da largura quanto especialmente eu vejo até da altura? Em relação às traves, sim, Sim, né? seria. Seria uma Com necessidade, né? certeza seria. Até porque, se você for fazer um estudo, você vai ver, como você acabou de citar, né? A estatura das goleiras hoje, você encontrar uma goleira muito alta, está sendo um achado, digamos assim, e boa, né? Nossa goleira da seleção brasileira agora, já Isso. chegamos, felizmente, chegamos a uma alta. Você ser goleira, ter uma boa estatura, ser boa tecnicamente, ser boa taticamente, podendo ajudar de alguma forma ali a sua equipe, porque o sistema ele começa pela goleira, né? Você não vai ver 4-4-2, é 1-4-4-2, né? Porque as pessoas inibem essa informação, mas não é para ser inibida, ela tem uma função extremamente importante. Então, assim, em relação à dimensão das traves, eu seria extremamente a favor. Atenção, nosso ouvinte, pessoas que estão conosco. Nós teremos agora a escalação da seleção brasileira que vai entrar em campo em 2017. Nós vamos fazer o seguinte: houve a convocação da CBF e a Eliatriz Almeida vai ser a treinadora da seleção brasileira. Nada contra o Arthur Elias, que está fazendo um belo trabalho, e diferente do masculino, é um técnico que conquistou a sua vaga na seleção pelos títulos. Eu diria que os nossos técnicos masculinos, quase nenhum deles, por mérito de trabalhos em clubes com títulos, chegaram à seleção. É melhor a gente não. Vamos mudar de assunto. Se vocês souberem metade do que, como os treinadores brasileiros masculinos, e não só na categoria principal, das maiores, são escolhidos, você vai ficar horrorizado. Vamos ficar com o bom exemplo do feminino, que inclusive o próprio trabalho da Eliatriz, por ter já acontecido, é que levou ela à seleção. O caso do Arthur Elias mesmo. Estamos fazendo, é claro, uma provocação, que o grande momento do futebol feminino brasileiro vai ser a Copa do Mundo aqui em 2017. Então, 2027. se fosse agora, quem é que a Eliatriz colocaria de goleira da nossa seleção? Pelo futebol que você tem assistido hoje. Hoje tem Vamos lá.
Tem muitas boas goleiras aí, né? Tanto é que a seleção, graças a Deus, hoje vem agraciada aí com 3 grandes goleiras, né? Uhum. Você falando de estatura, nível técnico, nível tático. A Letícia é do Corinthians, ela tá voltando de lesão agora, mas todo mundo sabe do potencial da grande goleira que ela é. A Kim, que é a atual goleira do Corinthians em atividade, também é uma excelente goleira, né? Tem grandes goleiras aí para poder... Na zaga, as duas zagueiras que você colocaria, se é que você vai usar duas ou três, porque detalhe interessante, Isa Reis, na final agora, tanto o Cruzeiro quanto o tava com as Corinthians duas usaram jogadoras de as duas, seleção. eles colocaram três, né? Vamos lá, a Isa Reis realmente, pela estatura e Isa pela Reis, pela liderança, liderança né? Tá ok. que ela tem, né? A, a Mona Lisa também, que é do Corinthians, já não é questão de estatura, é questão de saber jogar com bola e sem bola. Você vê que nem precisamente seja as bolas dela de bloqueio, sempre é por questões de jogadas aéreas, é por leitura de jogo, entendeu? Nas laterais, quem é que você utilizaria? Usaria uma terceira zagueira? Você tem Aí, esse... como eu disse, aí dependeria muito do que eu Tá. teria do meu Vamos adversário, para as né? laterais aí. Como é que você entraria hoje numa abertura de Copa? Na lateral direita, eu usaria. Tem muitas, né? A Isabela do Isabela. Cruzeiro, Uhum. tem a própria lateral também do Corinthians, tem A também a G lateral Fernandes. de Fernandes. E na esquerda, Na esquerda tem Tamires, né? Que é uma referência aí na lateral esquerda. meio campo. Você Com costuma usar certeza, uma volante, você já falou da Duda, da né? Duda Mas a Duda Sampaio, estava jogando mais fechado, agora ela já está jogando um pouco subindo mais à mais frente, à né? Na frente. segunda volante, já que ela é Sim, num dos termos, né? A Duda sim. seria. Quem mais estaria do lado da Duda nesse teu meio campo hoje? Pelo que você tem visto nesse brasileiro e nas seleções. A, a, a Milena do São Paulo também, Uhum. que ela faz uma falsa meia atacante ali, né? Também é uma jogadora muito boa. Alguma cabeça de área assim mais volantona que marcação? Outra que eu colocaria também, primeiro ponto, por experiência, por leitura de jogo, por capacidade tática também, é Gláucia, que hoje ela não está mais trabalhando, jogando com Rosana, ela não joga mais É, como um atacante, ela está fazendo tá essa jogando até falsa essas. meia, Uhum. entendeu? Também uma meia muito E na boa. frente, quem é que traria? A Ele, Zanotti, com experiência uma Eliatriz surreal, de ponta ponta direita, qual a direita. mais próxima da Eliatriz da Ó, época? eu continuaria apostando na Johnson, uma menina que Johnson. tá, Uhum. né? Continuaria apostando na Johnson. Tem a Gil. As meninas que estavam na seleção são meninas muito boas, que fazem essa frente aí grandiosamente, né? E não tem como não perguntar. Marta, mesmo com toda a situação de idade e tal, estaria Marta, no teu time na com seleção? certeza, ela estaria no meu time pelo ponto psicológico das atletas entenderem que existia uma liderança, existia ali uma história, uma pessoa que sabe o que é aquilo ali, entendeu? Não E tenho a dúvidas. história do futebol mundial É estaria isso presente, né? mesmo, é Que é que isso nós estamos. mesmo. Vamos lá, para fechar o nosso encontro, que já tomamos bastante tempo aqui da Beatriz, as atletas estão aguardando lá o treinamento. Se não chegar no sábado e não jogarem bem, a culpa vai ser da entrevista. Vamos lá. Sua fruta preferida? Mamão. Mamão. E para as atletas, se você disser que elas estão ouvindo agora, qual... Banana. Banana para elas. Suco, o teu suco preferido? Suco preferido. Vocês vão saber agora, as atletas, quem quiser convidar ela para um lanche já sabe, vai saber. Vai. Gosto muito de suco de morango. Morango, olha aí. E para as atletas, o que você sugere? Abacaxi. Abacaxi, Frutas mais leves, né? pronto. Limão. Uma limonadinha, bom. Comida, para você. Churrasco. É o churras mesmo. Mais futebolista, impossível. E mais para o atleta, qual que Elas você também recomenda? churrasco. Para Carne elas também? magra. É churras também? Pronto. Proteína. Ok.
Vai ter que conversar com a nutricionista depois. Não, mas tem que Mas é botar magra, lá, você não magra. carne magra, alcatra, Ah, cara, patinho, carne pronto. magra. Nada de cupim e costela. Não, não, não. Música. Se tivesse que, assim, poxa, se tivesse que escutar a música da tua vida. Ah, música, olha agora, é uma só, não dá para escapar dessa. Revelação, né? Revelação. Aquela música que diz, é Uhum. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ok. É, uma música para sua equipe sábado, para ouvir, antes do jogo, ou como preparação para o jogo. Saber voar. Saber voar. Pronto. Filme. Teu filme. Aquele que você, puxa, esse, entrei de um jeito, saí de outro e não esqueci. O Milagre da Cela 7. Milagre. Ok. E para as tuas atletas, que você recomenda até antes do jogo agora, lá para sexta-feira à noite, estivesse em casa, Cara, eu o que que costumo elas... falar que é claro, eu entendo que as pessoas dizem assim, pré-eleção você tem que colocar coisas que façam ela acreditar que ela está ali para lutar por aquilo. Eu não sou muito a favor, porque dentro do vestiário começa um chororô, mexe com o psicológico dessas Em alguns casos, meninas. ao contrário, né? É ao contrário, você quer estimular, você acaba deixando a menina mais triste ainda. Né? A menina já entra em campo com aquela coisa, meu Deus, minha mãe, eu tenho que ganhar aquela pressão, porque é minha mãe tá me esperando, Comida. sabe? Então, eu deixo elas bem livres em relação a elas fazerem o que elas estão ali para fazer, o que elas amam fazer, entender que tem que ser feito com responsabilidade, Perfeito. mas eu não tiro delas a autonomia, a ousadia e a essência que é o futebol brasileiro. Um livro que você leu ou está lendo que você assim, não, esse realmente, como você comentou do nosso treinador, Paoli, outras, mudou e tua vida diz assim, não, esse ele foi antes e depois. Cara, eu leio muito Pepe Guardiola, o Mourinho, quer dizer, desculpa, o Mourinho. Então, Uhum. são livros que me ensinaram muito e que eu sempre busco trazer, me atualizar com esses treinadores que são grandes referências. Perfeito. E para também a situação das atletas. Se você se elas se assim, olha, tem um livro que eu talvez ou do futebol específico ou um outro livro qualquer que valeu para mim, que talvez sirva para vocês. Não especificamente, como você citou bem, essa questão motivacional do jogo, do momento, da pressão, mas como exemplo de vida, Da um vida, livro que deveria ser eu lido. vou pegar aqui a cola para você porque eu comprei Diga ele. lá. Eu já tinha ouvido o audiobook, né, dele, Uhum. mas dessa vez eu comprei o livro e eu vou lhe falar, é como você acabou de citar aí, né? A gente fala muito sobre fatores psicológicos, então assim, a gente sabe o que é que essas meninas, muitas têm histórias de vida aí, né? Que a gente nem imagina, entendeu? Então, só um minuto. Não tá me aparecendo aqui, deixa eu ver aqui o Ok, não tem respeito. problema. Se você Não, depois né, pode não tá nos me aparecendo encaminhar, aqui, a foi gente recomenda aqui, porque a pronto. gente vê cada vez mais uma necessidade, né, das pessoas que às vezes se perderam um pouquinho de Sim, referência, e a tua experiência vai trazer exatamente essa possibilidade de sim. você, olha, há uma opção que foi citada. Para completar, o que falta na confiança hoje para você? Aqui eu lembrei, aqui Ah, tá. chegou. É de Ótimo. Vitor Fernandes, né? Coisas que preciso te dizer hoje. Então, isso aqui fala Tá. muito sobre, assim, nossa vida, o quantas vezes a gente deixa de fazer por nós Uhum. e não sabe dizer não acredita em nós mesmos. Então, assim, acaba que psicologicamente se auto-sabotando. Então, assim, são coisas que a gente Importantíssima num mundo tão é instável tão emocionalmente, instável. com tantas, Familiar, relacionamento, trabalho, tantas mentiras e tudo. tantos ódios, né, que surgiram aí. Eu confesso que descobri nesses últimos anos eh, familiares, ex-alunos que eu convivi durante vários anos e de repente parece que um certo ódio havia
em certas pessoas que eu não conhecia Estou e que passando pelas algumas, mesmas algumas coisas. famílias se destruíram, né? Porque se a pessoa até podia não gostar de você, mas algumas lideranças do nosso país jogaram tanta coisa ruim, né, para fora, que infelizmente esses grupos parece que se identificaram e deram voz aos ignorantes, ao desrespeito, às mentiras. Eu nunca imaginei ter que explicar para minha neta que ela disse, vô, mas a Terra é redonda na aula de ciências. E tem gente falando que a Terra não é mais redonda. Aí, eu nunca imaginei que eu tinha que explicar para minha neta que tem gente que faz isso, intencionalmente. E mais, 16 vacinas para os meus 2 filhos, 16 vacinas para as minhas 2 netas. Alguém vem dizer que uma vacina não pode causar um problema, quando é o que salva. Ficou um mundo ao Tá, revés, que ficou tá difícil reverso, de tá lidar. difícil. Mas vamos lá, para você ajudar a confiança com a sua experiência, o que falta hoje para a confiança, você diria, ei, presidente, ou, vamos lá, a diretoria, o que está faltando? É bem complicado dizer isso, mas eu vou falar numa visão como técnica, numa visão como gestora. Então, assim, eu acho que todo clube ele tem que ser composto por profissionais específicos Profissionais. e Profissionalização. a Uhum. sua área. Se você é diretor executivo, você vai cumprir com sua função. Se você é coordenador metodológico, você vai cumprir sua função. Então, assim, não falo só confiança, estou falando de todos os clubes como um todo aqui no nosso estado. Então, assim, profissionalizar mais. Perfeito. Ok, é um caminho que nós, da universidade, e os professores também seguimos. E o que falta no futebol feminino sergipano? Continuo a citar sobre profissionalismo. Também. Muitas pessoas se envolvem achando que é só chegar lá e botar as meninas para jogar bola. Não é isso. Né? É um treino bem aplicado, são jogos que você vai analisar, você fez, o que você errou, o que você pode acertar, o que você pode melhorar. São comissões, muitas vezes, que estão ali à frente e não tem o mínimo de profissionalismo no seu comportamento dentro e fora de campo, né? Então, assim, pessoas mais profissionais à frente, tanto dentro quanto fora de campo. Ok. Beatriz Almeida, e eu vi aqui agora um Passos, aqui no final. Muitíssimo obrigado pela tua presença. A Rádio UFS, a FM, agradece a tua presença e colocamos à disposição os nossos microfones para que sempre que você tenha algum recado, algum espaço para promover o esporte, como você tem levado, inclusive, o nome de Sergipe agora para a seleção brasileira em todas as suas atuações, o nosso muito obrigado. Você que está nos ouvindo, na nossa programação nós teremos pequenas informações sobre o futebol feminino, especialmente agora sobre esse sub-17, como comentamos. E se você quiser acompanhar com mais cuidado essa própria entrevista, nós temos um podcast que já é Esporte Educacional. Já tivemos o Fabrício Silva, analista de desempenho no masculino, que fala inclusive da sua trajetória e como ajudou a equipe a chegar à final da Copa do Nordeste. Temos aqui a Beatriz e temos alguns históricos também a respeito de como nós vamos lidar com o futebol feminino. Toda semana teremos aqui um espaço específico para toda essa dimensão. Muitíssimo obrigado a todos os ouvintes. Rádio UFS, essa é da gente. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada.